Muito obrigado, irmãos. Obrigado pelo privilégio que foi estar convosco ao longo de toda esta semana. Foi uma semana dedicada ao estudo de profecias. Estivemos a estudar, em especial, o livro do Apocalipse e, em especial, o capítulo 13 do Apocalipse. Mas terminamos ontem o estudo, ok? A cronologia dos eventos finais, terminamos ontem. A mensagem que eu iria pregar hoje ontem à noite, juntou-se as duas mensagens e acabámos por terminar ontem este estudo. Então hoje vamos continuar a estudar o livro do Apocalipse, mas vamos estudar uma profecia, para variar, uma profecia que já se cumpriu, ok? E é uma profecia interessante, que nos dá lições interessantes, e por isso eu convidava todos a abrirem a vossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Que é precisamente o tema que vamos estudar. Apocalipse 11. Vamos fazer uma leitura rápida e depois vamos, ponto a ponto, estudar este capítulo. Vamos começar no versículo 1 e diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E os seus corpos estarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que o viam. Versículo 12. Então ouviram uma grande voz do céu que dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. É apressado o segundo ai, o terceiro aí cedo virá. Ok, acabamos de ler uma profecia inteira, um capítulo inteiro, capítulo 11 de Apocalipse. Como é habitual no livro do Apocalipse, estamos a falar então de linguagem simbólica, ok? E à primeira vista é um capítulo um pouco difícil de entender. A primeira vez que eu li este capítulo era, não sei, jovem, miúdo, não me lembro muito bem, e eu pensava: quem é que serão estes 2 homens? Porque a Bíblia diz claramente que são 2 homens, são 2 profetas, são 2 testemunhas. E eu pensava: quando é que isto aconteceu ou quando é que isto vai acontecer? E que homens são estes que vão estar mortos e vão reviver e depois vão subir ao céu? O que é certo, irmãos, é que esta profecia é uma profecia que tem algumas lições para nos ensinar. E a realidade é que ela já se cumpriu. Estamos a falar de uma profecia que se encontra no passado. E vamos estudar então, ver o que é que quer dizer. Quem são essas 2 testemunhas, o que é que elas representam? Esta profecia encontra-se dentro de uma das visões de João. As visões de João, todas elas estão estruturadas da mesma forma, ok? A primeira e a última
tem uma cena introdutória no céu e depois uma descrição profética. E a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, todas têm 5 partes. Tem uma cena introdutória no céu, ok? Depois tem uma descrição profética, as 6 primeiras partes. Depois tem aquilo que se chama em teologia de um intervalo. Depois tem um segundo intervalo. E depois então tem a conclusão profética. Perceberam? Então, a profecia está dividida desta forma. Vou-me cingir à das 7 trombetas. Nós temos uma cena introdutória no céu. Ou seja, já falámos disto esta semana. Sempre que João diz algo e olhei e vi, e começa a descrever algo que está a passar no céu, quer dizer que está a começar uma nova profecia. Ok? E precisamente no capítulo 8, versículo 2 a 5, temos a cena introdutória da profecia das 7 trombetas, ok? Em que João está a ver algo que está no céu. Depois, desde o versículo 6 do capítulo 8 até o versículo 21 do capítulo 9, nós temos a descrição profética, as 6 primeiras partes, que neste caso são as 6 primeiras. Alguém sabe? Ninguém sabe. Está ali escrito, é só ler. 6 primeiras trompetas. Ok? Porque é a visão das 7 trompetas. Mas em todas estas visões, desde os 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 cenas do grande conflito, aparece sempre as 6 primeiras, depois vai falar de outros assuntos e depois volta para a 7ª. Ok? Perceberam? E esses outros assuntos a gente chama de intervalos. Porquê? Porque literalmente o assunto para, vamos falar de outras coisas, e depois voltamos para a 7ª. Então a 7ª trombeta só aparece, reparem bem, no capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 17. Ok? Perceberam? Sim? Muito bem. Então nós temos 2 intervalos. E o primeiro intervalo é todo o capítulo 10 do Apocalipse, que fala do anjo e do livrinho, ok? Que é uma profecia que fala sobre o grande desapontamento de 1844. Ok? No capítulo 11 temos um outro intervalo, que é as 2 testemunhas, que é o tema que nós vamos falar. Ora, este texto começa, vamos reler os primeiros 3 versículos, dizendo que foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está de fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios. E os gentios vão fazer o quê? Os gentios é uma representação para quem? Para quem não acredita no Deus Altíssimo, certo? Então o que é que os gentios vão fazer? Eles vão pisar a cidade santa por quanto tempo? 42 meses. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. É o que diz o texto? Sim? Então, 42 meses, 1260 dias. Está a falar de quê? Da mesma coisa ou de coisas diferentes? 42 meses são 1260 dias. Por isso está a falar exatamente a mesma coisa. Aliás, um pouco mais à frente, nós vimos num versículo mais à frente, que ele fala no versículo 11, olha, reparem, fala depois daqueles, o que é que diz? 3 dias e meio. Ou seja, isto é um capítulo que tem vários tempos proféticos. Mas na referência deste tempo profético dos 42 meses e 1260 anos, está-se a referir a quê? Já falámos várias vezes esta semana. Ao tempo em que Roma Papal exerceu o seu poder nesta terra. Desde 538 até 1798, onde Roma Papal perdeu o seu poder civil que tinha de domínio terrestre, certo? Que não recuperou até hoje, ok? Muito bem. Então, reparem o que é que este texto está a dizer. Está a dizer que as cenas que se passam no capítulo 11 relacionam-se a estes períodos proféticos, ao período profético dos 1260 anos.
E o que é que aconteceu às duas testemunhas durante 1260 anos? Vocês não me deixem sozinho aqui. Elas profetizaram vestidas de saco. Isto é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia, não é? Quando é que as pessoas faziam isto? Vestiam-se de saco? Quando alguém morria, por exemplo, quando acontecia uma desgraça, quando o templo era profanado, certo? Vestiam-se de saco para demonstrar que realmente estavam muito tristes, muito desanimadas. Então, estas duas testemunhas, durante 1260 anos, estiveram postas de lado, digamos assim, certo? Então, só por este bocado, que conclusão é que nós tomamos? Podem ser dois homens literais? Dois homens literais viveram durante 1260 anos? Não. Então isto é um símbolo de alguma coisa. Quem são estes dois homens, estas duas testemunhas, que durante o período de 1260 anos, que é o período que nós sabemos, portanto, 42 meses são 1260 dias, 1260 dias, nós sabemos por profecia, são 1260 anos, e vai desde 538 a 1798. Durante este tempo, estas duas testemunhas tiveram a ser postas de lado. Nós hoje vamos ler vários trechos de um dos meus livros preferidos, ok? É claro que o meu livro preferido é a Bíblia, mas a seguir à Bíblia tenho alguns livros que eu gosto muito. Um deles é o livro do Grande Conflito, conhecem? Nós vamos ler vários trechos do capítulo 15 do Grande Conflito, ok? Nas citações eu nem vou pôr a página, são todas do capítulo 15, para ver se desperta vosso interesse em ler o capítulo 15, está bem? Que explica todo este capítulo do Apocalipse. Diz o seguinte: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Eu não sei se os irmãos conhecem, e se não conhecem, peço desculpa estar a trazer este assunto, mas há alguns pregadores dentro do Adventismo que pegam neste período, ok, e projetam este período para o futuro, certo? Mas este período de 42 meses e este período de 1260 anos, todas as citações, e este período aparece 7 vezes na Bíblia, ok? 7 vezes que aparece. E ele é citado dezenas de vezes nos escritos de Ellen White. Dezenas de vezes. E eu já tive o cuidado de fazer o quê? Lê-las todas. E todas elas se referem ao período de 1260 anos do passado. Não há nenhuma indicação, não há nenhum suporte bíblico, histórico ou de espírito de profecia que vamos ter um período literal de 3 anos e meio no futuro. Isso não é doutrina adventista. Eu até podia explicar a origem disso, mas não é doutrina adventista. Bom, só um parênteses, vamos continuar. Então, o que é que aconteceu em 1798? Os irmãos conhecem a história, mas vamos ler. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuía. O período em que as duas testemunhas deviam profetizar vestidas de saco acabou então quando? Em 1798. Nesse ano, terminou o período em que elas estavam a profetizar vestidas de saco. Bom, então quem são? Vamos estudar o que é que diz a seguir. Porque do versículo 4 ao versículo 6 explica quem são estas duas testemunhas. Então elas são o quê? Duas oliveiras. Ficou mais confuso agora, não é? Como é que dois homens, afinal, são duas oliveiras? São também dois candeeiros que estão diante do Senhor na terra. Portanto, estão aonde? No céu? Não, estão na terra. E alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. E eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia.
Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então estes dois homens são bastante poderosos, não é? Têm poder para fazer tantas coisas, mas ao mesmo tempo são duas oliveiras e são o quê? Então, quais são as características que nós sabemos? Que estas duas testemunhas são duas oliveiras e dois candeeiros. Então vamos à Bíblia procurar a solução para este enigma. Zacarias, desde o versículo 1 até o versículo 6, fala-nos o que é que são duas oliveiras. É uma visão que Zacarias está a ter e recebe a pergunta: o que vês? E disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, e cada uma das suas lâmpadas estão no topo. E por cima dele, o que é que ele vê? Duas oliveiras. Interessante. Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor, o que é isto? O que é isto que eu estou a ver? O que é que são este aparato todo? O que é que são essas duas oliveiras? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? Ele disse: não, meu senhor. Ele respondeu dizendo: esta é a palavra, o que é que diz? Do Senhor. A Zorobabel dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zacarias 4 diz-nos que as duas oliveiras é um símbolo que representa o quê? A palavra do Senhor. Certo? Ok. Mas também vimos que elas são dois castiçais, ou duas lâmpadas, se quiserem. Para que é que serve um castiçal? Para que serve uma lâmpada? Para iluminar, certo? É interessante que em Salmos, o que é que diz? Que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Então é interessante que quer as duas oliveiras, quer os dois candeeiros, representam o quê? A palavra de Deus. Ok, muito bem. Representam a palavra de Deus. Mas o texto de Apocalipse 11 diz também que elas são duas testemunhas. Isto é um termo muito interessante, sabem porquê? Porque em João 5,39, o que é que diz? Examinai as Escrituras, porque vós cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas que quê? Quem é que testifica? São as testemunhas. Então reparem, os três símbolos, testemunhas, oliveiras, castiçais, todas representam o quê? O que é que representa? A palavra de Deus. Então, basicamente, o que este texto de Apocalipse 11 está a dizer é que durante o período de 1260 anos, o que é que foi posto de parte? O que é que foi perseguido? O que é que foi tentado ser destruído? A palavra de Deus. Bom, ok, já estamos a entender alguma coisa interessante. Mas porquê que são duas? Só temos uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia, mas a Bíblia tem duas testemunhas. Ou, se quiserem, dois testamentos. As duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Então, qual é o símbolo que nós vemos aqui em Apocalipse 11? A profecia das duas testemunhas é uma profecia relacionada com o quê? Com a palavra de Deus. Com o Novo Testamento e com o Velho Testamento. Ok? Então, já sabemos o que é que são as duas testemunhas, torna-se mais fácil perceber qual é a interpretação deste capítulo. E por isso nós vamos continuar. Agora, diz o seguinte: os versículos anteriores estão a dizer que em 1798 eles vão acabar de testemunhar vestidos de saco. Ok? Então reparem o que é que diz. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo... Então João está a ver, nós falamos muito em bestas, certo? O que é uma besta em profecia? É um animal, certo? Que representa o que é um animal?
Um poder terrestre, ok? Então, nós já falámos de vários animais ao longo desta semana e aqui ele vê mais um animal. E como é que se chama este animal? A besta que subiu do abismo. Ora, reparem bem. Basicamente, o que este texto está a dizer é que em 1798, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. A quem? Às duas testemunhas, que é o quê? A palavra de Deus. Então vemos um poder que está a surgir por volta de 1798, que tem como objetivo o quê? Destruir a palavra de Deus. E diz o texto, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Então vamos lá. Nós, quando estudamos, por exemplo, Daniel e o Apocalipse, algo que fizemos ao longo desta semana, nós sabemos que então um animal representa um reino, certo? Como é que nós sabemos isto? Porque o próprio anjo deu essa interpretação a Daniel. Olha, reparem em Daniel 8, 19 a 22. Aquele carneiro que vistes, o qual tinha 2 chifres, está a falar de um animal que Daniel viu, sim ou não? Está. Ele viu um animal, uma besta. E então, o que é que o anjo diz? São os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o quê? É o rei da Grécia. O grande chifre tinha entre os olhos, é o primeiro rei. O ter sido quebrado, porque o chifre foi quebrado, levantando-se o quarto em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão da nação, porém não com a força dele. Então, um animal, uma besta, representa o quê? Um poder terrestre, um reino. Isto é interessante, porque é exatamente o que diz a profecia. João está a ver um animal a sair do abismo. E está a ver logo quando as 2 testemunhas terminam a sua pregação vestidas de saco. Então nós sabemos o quê? Sabemos que é um poder terrestre e que se levantou por volta de quando? Estão comigo? 1798. E que vai perseguir o quê? A palavra de Deus e que é semelhante, este reino é semelhante a quem? A Sodoma e ao Egito. Ok, então vamos tentar ver o que é que isto quer dizer. Ora, qual é o poder que tinha domínio terrestre em 1798? Vamos ver a nossa história. Quem é que feriu de morte o poder que dominou desde 538 até 1798? Era a França. Então, a mim parece-me que o texto está a dizer que a besta que subiu do abismo representa quem? A França, na altura da Revolução Francesa e do Império Francês, que dominava não só a Europa, mas também praticamente toda a América do Norte. Ok, então vamos ver se as peças encaixam. Pode ser? Sim? Vamos lá ver. Então, o texto diz que este poder espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que é que isto quer dizer? Bom, é simples, vamos à Bíblia ver o que é que representa Sodoma. Ainda hoje nós temos palavras que derivam do nome Sodoma. Não temos palavras que derivam? E não têm um significado muito bom, não é? Por exemplo, a palavra sodomia deriva de Sodoma. E está ligado a quê? Imoralidade sexual. O texto é muito claro. Gênesis 13, Judas 1. Ora, reparem o que diz. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Qual era o grande pecado? Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregues à imoralidade sexual. Então, qual era o grande pecado de Sodoma e as cidades circunvizinhas? Era a imoralidade sexual, certo? Muito bem. Então, quando o texto diz que aquele poder tinha espiritualmente, era como Sodoma, quer dizer que era um poder que enfatizava o quê? A imoralidade sexual. Ok? Muito bem. Mas agora e o Egito? Judas 1,5 diz-nos o quê?
Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Qual é o símbolo espiritual do Egito? Alguém sabe? Como é que nós chamamos alguém que não crê em Deus? Dizemos que ele é ateu. É isso que é o símbolo de Egito. O ateísmo, o rejeitar Deus. Não era sempre isso que o faraó dizia ao Moisés após cada praga? Quem é esse Deus? É muito interessante, então, nós temos o quê? Temos que Sodoma representa a imoralidade sexual, o Egito representa o ateísmo. Então, o poder que nós vimos, a besta que saiu do abismo, tem que ser um poder que enfatiza o quê? Imoralidade sexual e mais o quê? O ateísmo, certo? Muito bem. Não sei se os irmãos sabem, mas ainda hoje as ideias que circulam no mundo atual sobre a imoralidade sexual e o ateísmo derivam deste poder de 1798. Vamos ler. Agora vamos ao grande conflito. Reparem bem. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu, como fez quem? Quem? O rei do Egito. Mas a França também apresentou as características que mais distinguiram quem? Sodoma. Durante o período revolucionário mostrou-se um estado de rebaixamento moral e de corrupção semelhante aos que trouxeram a destruição às cidades da planície. Eu não sei o que é que os irmãos conhecem da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi uma revolução contra a autoridade civil, a autoridade religiosa, contra regras, contra normas. Foi aquilo como conhecido como um período de anarquia. Sabem o que é anarquia? Cada um faz o que lhe apetece. Então, durante aqueles poucos anos que durou esta anarquia, sabem o que é que aconteceu à França? Primeiro, nunca se matou tanta gente. Em Paris tem a Praça da Concórdia. Era uma praça onde tinha uma guilhotina, que estava sempre a trabalhar. Nunca houve tanta imoralidade sexual num país como houve durante este período. As pessoas rejeitaram a Deus e embarcaram no fazer o que lhes apetecia. Aquilo que aconteceu na França durante este período foi exatamente aquilo que João já tinha visto quando, lá em Patmos, o Senhor lhe deu a visão de Apocalipse 11. Vai surgir um poder. Na altura certa. E este poder representa a imoralidade sexual e o ateísmo, o rejeitar a Deus. Vamos ler um bocadinho da história do que aconteceu. Ora, em Apocalipse 11, 9 e 10, fala que então, após 1798, ou nesta altura, o que é que ia acontecer às duas testemunhas? Elas estavam vestidas de saco, mas finalmente iam ser o quê? Iam ser mortos. E os seus corpos iam jazir onde? Vamos ler, versículo 9 e 10. Homens de vários povos, tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque os 2 profetas, quem são os 2 profetas? Novo e o Velho Testamento, muito bem. Atormentaram os que habitavam sobre a terra. Então, durante 3 dias e meio, a Bíblia foi morta na França. O que é que isto quer dizer? Primeiro, quanto é 3 dias e meio em profecia? 3 anos e meio. Muito bem. Então, a profecia é muito clara. Diz que durante 3 dias e meio, ou seja, durante 3 anos e meio, a Bíblia
foi morta na grande cidade por volta de 1798. Vamos ler o que é que aconteceu? Sim? Vamos ler. O período em que as duas testemunhas deviam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, devia fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Qual é este poder? França. Muito bem. Aqui se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Esta profecia teve o exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, estamos perto de 1798, sim ou não? Sim. O mundo, pela primeira vez na sua história, ouviu na Assembleia do país, ou no Parlamento daquele país, algo que nunca se tinha ouvido. Pela primeira vez ouviu uma Assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e o culto à mesma. Sabem o que aconteceu em 1793? O Parlamento francês decretou por lei do país que Deus não existe. E proibiu todo o tipo de adoração a Deus e legalizou todas as religiões. Estão a imaginar o que é isto? Um país oficialmente decretar Deus não existe. Isso chama-se o quê? Ateísmo. E toda a gente está proibida de adorar a Deus. Não pode haver adoração a Deus. Não pode haver livros religiosos, não pode haver ensino religiosos, não pode haver igrejas, não pode haver sacerdotes, ninguém pode adorar a Deus. Isto foi o que aconteceu na França, em 1793. A minha pergunta, acham que isto correu bem? Pois é o período mais negro da história da França. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, está a citar Apocalipse 11, e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e a sua santa palavra, a Bíblia, uma guerra como jamais testemunhara ao mundo. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional. É verdade que durante 1260 anos a Bíblia foi colocada de lado, foi perseguida, mas nunca teve uma perseguição tão feroz como na França, na altura da Revolução Francesa. As Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés, as instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso foi posto de lado. Em seu lugar, cada 10º mês era dedicado à orgia e blasfémia. Não sei se sabem, mas o calendário semanal foi abolido. Deixou de haver 7 dias por semana e passou a haver uma semana de 10 dias. E cada 10º dia era dedicado a quê? Práticas sexuais imundas. Não era dedicado à adoração de Deus. Era dedicado a práticas sexuais. Isto era ou não Egito e Sodoma? Ateísmo e imoralidade sexual. E isto foi instituído por lei no país. Imaginem que é um país decretar uma lei de que não é Deus, e ainda para mais, a semana agora é de 10 dias, e a cada 10 dias vamos... Bom, nem é preciso comentar, não é? O batismo e a comunhão foram proibidos e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios, declarando ser a morte o que é? Eterna.
Ou seja, isto é o princípio do ateísmo, que a morte é para sempre. É ou não é o princípio do ateísmo? Se Deus não existe, existe alguma esperança depois da morte? Não, não existe esperança nenhuma. Então, nos cemitérios, o que é que eles colocaram? Quem está aqui nunca mais vai sair daqui. Mas então, Ruben, explica-me uma coisa. É que no versículo 11, no final do versículo 8, diz que nesse lugar Cristo foi crucificado. E agora? Estava a correr tão bem, não é? As peças estavam todas a encaixar, mas diz onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ora, Cristo foi crucificado na França? Não. Foi crucificado em Israel, em Jerusalém. Então, porquê que está aqui a dizer que Cristo foi crucificado lá na França? Mateus 25, 40 apresenta-nos a resposta. Reparem o que é que diz. Próprias palavras de Cristo. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeres a um dos meus pequeninos irmãos, fizestes a quem? Pois é. Cristo não foi literalmente crucificado na França. Mas quem é que foi perseguido e morto? Os seus filhinhos. E sempre que um dos seus filhinhos é perseguido e morto, estão a perseguir e a matar a quem? A Cristo. Voltando ao grande conflito, onde o Senhor também foi crucificado. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrará a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Uma noite aconteceu algo. Eu vou ler que isto é... Diz o seguinte: o mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, o mais horrível entre as ações diabólicas de todos os endinheiros séculos, foi um massacre de São Bartolomeu. Eu não sei se já ouviram falar deste dia. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou, ou seja, deu o seu aval a esta hedionda obra. Eu já estive na igreja onde soou o sino, lá em Paris. Soou um sino à noite, um sino badalado à noite, 2 fúnebres foi o sinal para o mutricínio. Ou seja, as autoridades já sabiam. Quando o sino naquela noite tocasse, eles tinham que fazer alguma coisa. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada do seu rei, foram arrastadas para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por toda a ordem especial do rei estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade, nem sexo, não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres, camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Este é o resultado de remover a palavra de Deus, de remover a Deus da vida das pessoas. Quando nós estudamos isto, é só algo superficial, ok? Quando nós estudamos o que aconteceu na França durante esta altura, irmãos, eu pergunto-me a mim próprio, como é que é possível? Mas sabem, quando nós tiramos Deus da equação, quando nós tiramos a influência do Santo Espírito da equação, os homens são capazes de coisas terríveis. Hoje nós vimos
e somos bombardeados com as ideias ateístas. Mas sabem que esta foi a primeira experiência de um Estado ateu. E só durou 3 anos e meio. Porque se não parassem e não revogassem a lei, eu acho que não sobrava ninguém naquele país. O país entrou num caos completo. Porque realmente, se não fosse Deus a intervir neste mundo, todos estaríamos do lado de Satanás. Bom, estamos quase a terminar. Versículo 9 e 10. O que é que diz? Homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão os corpos por 3 dias e meio, já vimos o que é que isto significa, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandam presentes uns aos outros, porquanto os 2 profetas, o Velho e o Novo Testamento, atormentaram os que habitavam na terra. É verdade. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das 2 testemunhas de Deus. Fizeram silenciar a Bíblia. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da palavra de Deus estavam o quê? Contentes, estavam jubilosos. Os homens publicamente desafiavam o Rei dos Universo, o Rei dos Céus. Semelhantemente, os pecadores da antiguidade clamavam: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? E naquela hora, diz o versículo 13 e 14, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que cedo vem o 3º. Isto é a descrição mais precisa do que aconteceu na França. A França parecia que tinha sido devastada pelo maior terremoto da história. Tal foi o caos que se instalou naquele país. Olha, reparem bem o que está escrito. Transgressão de uma lei justa e reta deve inevitavelmente resultar a miséria e ruína. Um moderador Espírito de Deus, que impõe limite ao poder cruel de Satanás, foi removido em grande... Vocês lembram-se que esta semana nós falámos sobre uma altura em que o Espírito Santo será removido nesta terra. E que o texto diz que coisas estranhas vão acontecer. Pois é, nós conseguimos aprender na história da França, porque a França experimentou exatamente isso. Reparem no que diz: um moderador Espírito de Deus que põe limite ao poder cruel de Satanás foi removido em grande medida, permitindo-se que realizasse a sua vontade naquele cujo único leite consiste na miséria humana. Nós, na Revolução Francesa, tivemos um vislumbre do que seria este mundo totalmente governado por Satanás. E o que é que aconteceu? Os que haviam escolhido servir à rebelião foram deixados para colher os seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horrendos para que a pena os descreva. Das províncias devastadas e cidades arruinadas ouviu-se um grito terrível, grito de amargura e angústia. A França foi abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado, igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que se insurgia contra a lei de Deus. Imaginem que é um país sem nada destas coisas. Mas este versículo termina com uma vitória inesperada. E a vitória está no versículo 11 e 12. O que é que diz? Diz que depois daquele tempo, depois de toda aquela loucura daqueles 3 anos e meio, o que é que aconteceu às 2 testemunhas? O que é que aconteceu à Bíblia? O que é que diz o versículo? E ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, nesta batalha entre as testemunhas e aqui a besta que saiu do abismo, no final quem é que ganhou? A palavra de Deus. E o que é que isto significa? Sabem o que é que aconteceu à Bíblia depois da Revolução Francesa? Reparem, a Bíblia foi oprimida
desde o VI século até à Revolução Francesa, os valdenses fizeram tudo para preservar a Bíblia, mas foi difícil, mas conseguiram. Depois vieram os reformadores a tentar traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, para disseminar a Bíblia. Foram perseguidos, muitos foram mortos, foram queimados. Mas depois da maior perseguição da história à Bíblia, pela Revolução Francesa, sabem o que aconteceu à Bíblia? Logo a seguir à Revolução Francesa foi inaugurada em Londres a Sociedade Bíblica Inglesa. Pouco tempo depois, a Sociedade Bíblica Americana, a Sociedade Bíblica Francesa, a Sociedade Bíblica Espanhola, a Sociedade Bíblica Portuguesa, a Sociedade Bíblica em todo lado. E sabem a que é que se dedicaram as sociedades bíblicas? A colocar a Bíblia onde? Nas mãos das pessoas. Nunca na história a Bíblia esteve tão disponível como está hoje. E isso foi uma consequência da Revolução Francesa. A conclusão que as pessoas chegaram é que é impossível uma sociedade funcionar sem quem? Sem fé. Sem Deus. E o que aconteceu foi que sociedades se juntaram para disseminar a palavra de Deus. Desde a Revolução Francesa, a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido todas as semanas, desde essa altura até hoje. Ela nem sequer aparece no top dos livros. Sabem porque é que não aparece? Porque ainda está a jogar num campeonato diferente. Mais de 5 mil milhões de cópias da Bíblia foram feitas desde a Revolução Francesa. Foi traduzida para mais de 2.400 línguas e dialetos. Hoje temos a Bíblia disponível em todo lado. No telemóvel, no computador, em papel. E sabem, isto foi o resultado direto daquilo que aconteceu em 1700, por volta de 1798. Então, estas testemunhas que foram perseguidas, vestidas de saco, que foram mortas, o que é que aconteceu a elas? Reviveram. E hoje estão a testemunhar que Deus é o Deus Altíssimo e que isto é a palavra de Deus. E que o mundo sem Deus estaria entregue ao caos total, à miséria, à morte e à desgraça. Se hoje ainda temos países que funcionam mais ou menos, é porque existem pessoas que acreditam na palavra de Deus. Sabem que durante as filmagens do Grande Conflito, que é o documentário que estamos a fazer, eu tenho tido o privilégio de estar nos locais em que estas coisas aconteceram. Estar, por exemplo, na República Checa, onde o João Hus e o Jerónimo fizeram tudo para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. Estar na Inglaterra com pessoas como John Wycliffe, Tyndale, ou na Escócia, pessoas como Knox, fizeram tudo e deram a vida para que hoje tenhamos a Bíblia. Na França, em que o Jacques Lefebvre, o João Calvino e tantos outros, na Suíça, na Alemanha, Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, homens que deram a vida, literalmente, para preservar a palavra de Deus. Ok? E eles estavam dispostos a morrer para que isto não morresse. E hoje nós dizemos que somos cristãos. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, mas nós dizemos hoje que somos cristãos. E temos coragem de ter a nossa Bíblia pousada lá em casa. E não sei se isto é uma realidade na tua vida. Não sei. Mas não há nenhum cristão verdadeiro que se possa dizer: eu sou um cristão temente ao Senhor, que sigo a Cristo, se tem este livro fechado em casa. É impossível, irmãos. Se eu não me alimento da palavra de Deus, eu estou a entrar em morte espiritual. No passado, pessoas deram a vida para eu hoje ter acesso à Bíblia. E eu tenho coragem de ter a Bíblia na minha mão
e não dar importância àquilo que é a palavra de Deus. Há uma citação que eu gosto muito. Sabem qual é? Já vou dizer. Há aqui alguém que gostaria de poder ser recebido por Deus e falar com Ele. Há aqui alguém que gostaria. Ter uma reunião privada com Deus. Gostavam, certo? Eu acho que toda a gente levantou a mão. Seria um privilégio, não é? Pois é, há uma citação que diz o seguinte: quando nós estudamos a sua palavra, é igual a termos uma reunião privada com Deus. E nós muitas vezes nos esquecemos disto. Nós vivemos uma altura incrível. Mas sabem, quando há liberdade, nós não damos valor àquilo que temos. Quando há fartura, nós não damos valor àquilo que temos. E nós somos filhos de pais ricos. É essa a descrição de Laodiceia, não é? Somos ricos. E porquê que nós somos filhos de pais ricos? Porque nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos a Bíblia em todas as línguas e em todas as traduções. Nós temos estudos bíblicos por todo lado. Nós temos ferramentas de estudo da palavra de Deus por todo lado. Nós ainda temos o espírito de profecia. Somos ricos ou não somos? Mas não damos valor nenhum àquilo que temos. E por isso, é quando a perseguição se levantar outra vez, é que a missão de pregar o Evangelho ao mundo se vai cumprir. Porque nós temos tudo e não damos valor ao que temos. Irmãos, que estas histórias, estas profecias bíblicas possam servir para uma coisa: para eu dar valor ao maior tesouro que existe neste planeta, que é a palavra de Deus. E que possamos ter momentos a sós com o Senhor, conversando com Ele intimamente pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.